quando a gente tem poucas pessoas se beneficiando com a biodiversidade ou com a destruição dessa biodiversidade, a gente está lesando toda a população brasileira. A biodiversidade não é pertencente a alguém, uma pessoa, um CNPJ, a um CPF. Ela é de todos. O Brasil cataloga, em média, uma espécie nova de planta por dia. É o país que mais descreve espécies novas de plantas no mundo. Então, a cada dia, um botânico está descrevendo uma espécie nova. Cada dia. E essa curva não está descendo. Essa curva continua estável ou crescendo. E como a gente sabe disso? Porque a gente tem um Reflora. O Reflora ele foi construído a muitas mãos. Sempre a muitas mãos. Desde o início. Seja com bolsistas digitalizando as amostras, seja com os botânicos entrando com os dados voluntariamente, né? Ele é a realização de um sonho muito antigo dos botânicos brasileiros. Nos séculos XVIII, XIX, quase todas as amostras que foram coletadas em território brasileiro, elas foram remetidas para herbários na Europa, porque a gente não tinha isso no Brasil, né? A gente era colônia. Então, grande parte das amostras coletadas no início da catalogação brasileira estão depositadas nesses museus da Europa. O que a gente sempre fez? A gente sempre viajou para visitar essas amostras. O Reflora, ele nasce com a ideia de que a gente precisava ter acesso a essas imagens e aí a gente repatriou através de imagens de alta resolução. Então, a gente, além de repatriar o que estava fora, um país continental precisa digitalizar suas próprias coleções. E aí a gente começou a digitalizar as nossas coleções. E junto com isso, a gente começou a organizar o que a gente tinha de conhecimento já das espécies brasileiras, que é a flora e funga do Brasil. Então, que é dentro da plataforma Reflora, o que eu tenho? Eu tenho um banco de amostras de essicatas de herbário, 4,5 milhões de amostras digitalizadas em alta resolução. Provavelmente é o maior herbário virtual de plantas tropicais do mundo e está entre os maiores herbários virtuais do mundo, né? Ele é a soma disso tudo e eu tenho uma plataforma onde você diz o nome das espécies que ocorrem no Brasil, aonde elas ocorrem, se elas são do bioma cerrado, se elas são da Mata Atlântica, da floresta amazônica. Então, quando eu junto a informação que eu tenho, que é basicamente deste século, com coletas antigas, eu posso olhar como é que a vegetação tem mudado ao longo do tempo e como as espécies têm colonizado os ambientes. Então, com o Reflora, eu consigo ver a distribuição geográfica das espécies e isso é super importante. É muito importante para a conservação você saber se você tem uma espécie dentro de um parque nacional ou não. Ou se essa espécie só está fora das áreas protegidas, dos parques, das reservas. Então, eu tenho que criar um parque nacional novo para proteger aquela espécie. Né? Então, com cada ponto de ocorrência, cada coleta é um ponto de ocorrência no mapa. Então, o Reflora ele te dá um mapa de ocorrência das espécies. E com isso, você consegue saber aonde você tem as plantas catalogadas e aonde você não tem. Então, quando eu sei o grau de ameaça, e isso vem dos estudos da biodiversidade dos herbários, né, que a gente consegue ter essa informação, eu consigo direcionar melhor políticas públicas. Dar acesso a quem quer fazer boa política pública. Falar, não, mas a gente não sabe as plantas que tem na Amazônia. Como não sabe? Não, hoje em dia a gente sabe. Nós sabemos que temos 8.300 espécies de árvore na Amazônia. Qualquer um sabe. Tá lá, é só você entrar no Reflora, ele vai te responder isso. Esse registro todo da biodiversidade nas diversas plataformas que a gente tem, ele é fundamental para que todo mundo tenha um acesso equânime da informação. Até então, antes da digitalização das coleções, você tinha que ter recursos para visitar um grande número de herbários para poder examinar material e chegar às conclusões das identificações das espécies, né? Mas a partir do momento que isso se torna público online e de acesso gratuito, você reduz muito o custo de uma pesquisa, porque você consegue acessar muita informação de casa. Quando a gente digitaliza essas amostras, a gente possibilita que tanto uma pessoa que está lá no Rio Grande do Sul, como uma pessoa que está no Piauí, elas conseguem ter acesso à mesma informação, né? E elas não precisam ir para os grandes centros. E isso abre possibilidades da gente diminuir as desigualdades do Brasil. Então, isso para mim é democratização. Isso é o dinheiro público revertendo para todos igualmente, sem privilégio, sem alguém ganhando mais, alguém ganhando menos, né?
É todo mundo ganhando junto. E a conservação ganhando junto.